Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa live, esse momento de bate-papo. Essa é a nossa cafeína pura, um momento que a gente está aí conversando sobre assuntos que podem ajudar a transformar a nossa vida, né? Fazer diferença nas nossas relações, no trabalho, na vida pessoal, porque cada vez mais a gente entende que a gente não separa nada, né? Que vida pessoal e vida profissional é tudo uma coisa só, né? Hoje a gente vai continuar o papo com a Aline Oliveira. A Aline Oliveira, ela é historiadora, né, graduada em História e também ela é educadora social. Tem vários projetos, tem várias funções, vamos dizer assim, ela exerce várias funções nesse universo do desenvolvimento pessoal, né, de contribuir com as comunidades, com a sociedade, trazendo aí um despertar, né? Que é o nome da metodologia que ela desenvolveu e é a trilha que a gente está fazendo nesses 3 encontros. Né? O encontro passado a gente falou sobre o autoconhecimento com propósito e hoje a gente vai falar sobre comunicação assertiva, né? Um tema que acho que hoje cada vez mais está super em voga e a gente precisa cada vez olhar para isso com mais clareza, transparência, para a gente conseguir realmente comunicar o que a gente quer, né? Mas é muito importante que antes disso a gente faça esse trabalho de autoinvestigação, né? De autoconhecimento com propósito, porque eu só vou conseguir comunicar alguma coisa, né, quando eu souber o que realmente eu quero comunicar. Porque quando a gente não tem clareza disso, a gente começa deixa eu sei, fica muito perdido nessa comunicação. Oi, Carol, bom dia, boa tarde. Obrigada aí para quem já chegou com a gente. A Aline já está aí. Olá, tudo bem? Olá, Que bom te bom dia, tudo receber bem, aqui de Daniela? novo. Bom dia, aqui para nós é boa Bom dia. tarde em Lisboa. É muito interessante, né? A gente hoje em dia se conectar de qualquer lugar do mundo, isso é muito bom. Nossa, é incrível. Eu acho que a gente tem aí um mundo de possibilidades, né? É, Com a tecnologia e é um momento que a gente precisa, né, apoiar, né, nos apoiar nessa ferramenta que a gente tem. Acho que é uma forma da gente estreitar relações e comunicar o que a gente vem fazendo no mundo. usar mais essa ferramenta, né? A gente não precisa dividir a vida entre online e offline, né? A gente pode integrar tudo, né? Eu cada vez mais quero integrar toda a minha vida, né? Parar de separar, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, parar de separar. Então, parar de Verdade. separar online, offline, é tudo comunicação, é tudo ferramenta para a gente se aproximar, para a gente se conectar, né? Assim como o Uhum. trabalho da vida pessoal com a vida profissional, né? Isso também cada vez a gente vê que é uma ilusão a gente achar que a gente não vai, que a gente vai viver uma persona aqui, uma persona ali. Elas se confundem, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, a gente é uma coisa só, né? Então, bora Uhum. para nossa trilha. Eu já te apresentei assim bem brevemente, mas conta aí um pouquinho para as pessoas também de novo, para quem não assistiu à última live, conta um pouquinho da sua travessia e como que você chegou até aqui com essa metodologia linda do desperte, né? Obrigada, Dani. Bom dia, Thalinha, Tinaira aí, Ramone, né, está sempre acompanhando os nossos trabalhos. Bom dia a todas e a todos que estão com a gente, né? Porque eu sempre chamo isso de um bate-papo, né? De uma troca muito importante, né? A gente está, como eu falo agora, né? Nessa possibilidade de trocar experiência. E aí, como o Dani já falou, né? Aline Oliveira, tem 36 anos, estou atualmente em Aracaju, morando em Aracaju, e tenho né, de formação em história, mas aí eu fiz um processo de transição de carreira que para mim faz muito sentido no que eu faço hoje, né? Então, hoje eu atuo com desenvolvimento de pessoas, de grupos, de organizações,
organizações, de comunidades. Eu tenho uma experiência de mais de 15 anos com esses trabalhos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento e de autoconhecimento, né? Eu comigo, eu com os meus processos e eu com os processos com o outro. E a partir desse caminho, né, desenvolvendo atividades, desenvolvendo trabalhos, eu fui entendendo um pouco desse meu caminho de perceber assim, esse é o meu lugar, né? Assim, a gente vai entendendo qual é o nosso lugar, o nosso espaço, à medida que a gente vai vivenciando, né, Daniela? Então, cada vez mais que eu vou vivenciando um processo, que eu dou um passo, eu consigo entender qual é o meu propósito, como a gente falou, né, na última live, né? Assim, eu vou entendendo quem eu sou, eu entendo onde eu quero chegar, e aí eu vou me conectando com a minha missão. E aí eu faço isso com muito amor. Eu trabalho com jovens, né? Trabalho com jovens um programa chamado Mutação, trabalho com grupos de diversidade, trabalho com lideranças, né? Faço parte de uma grande rede chamada Conviver, um trabalho, né? Por onde eu comecei foi um programa Germinar e fiz essa transição de carreira. E aí hoje eu atuo com todo esse caminho, né? De me olhar, de olhar para o outro, de ajudar as pessoas a destravarem algumas lacunas, né? Que, por algum motivo, né? Por alguma questão na sua biografia, porque eu trabalho muito com história de vida, eu gosto de trabalhar a partir da história de cada um, a partir do potencial e do que ele tem a melhorar, a desenvolver. E aí hoje a gente faz esse canal de talvez apresentar um caminho e as pessoas fazem essa caminhada. Né? É como se eu ajudasse o indivíduo, o outro grupo, a comunidade, a fazer esse processo de transição, de se olhar e de olhar para o caminho que ele está traçando. E aí, a mentoria Desperte, que é essa travessia que a gente está trazendo aqui, né? Essa caminhada com 3 encontros, ela tem a ver com todo esse processo também que a gente está vivenciando hoje, né? Da pandemia, né? Onde eu tive que ir para dentro de casa, literalmente, né? Ficar em casa, me reinventar e trabalhar e não deixar, né? O que a gente chama de a peteca cair, né? Não deixar de fazer o que a gente acredita. E aí eu já trabalhava muito no presencial, já tinha algumas experiências online, mas o presencial sempre foi o meu carro-chefe. E aí a pandemia veio mostrar que não, você com o que você faz, você pode trabalhar, né, o que tem significado com as ferramentas que a gente tem, né, com as ferramentas disponíveis. E aí eu criei a mentoria Desperte. Antes de criar a mentoria Desperte, eu criei um método, né? Porque eu fui entendendo que fazer um caminho de transição de carreira, olhar para a sua vida, você precisa primeiro decidir. Mas aí, para você tomar uma decisão, você tem que caminhar por alguns lugares. E por isso que eu primeiro criei assim, decide. Decide vai ser o seu foco. Porém, para você tomar uma decisão, você precisa olhar para alguns canais que vão te ajudar a tomar essa decisão. E às vezes está travando. Nesse travar a tua decisão, né, que é esse método de decidir, eu criei 3 pilares que para mim são significativos, que tem a ver com a experiência que eu já vivenciei, com toda essa história, né, com comunidades, com indivíduos, com jovens, com adultos, né? Não tem limite para a idade, não tem limite para possibilidades nessa diversidade. Todo mundo tem suas questões, todo mundo tem um processo individual. E aí, a mentoria Desperte, ela foi alinhavada, né? Tem um caminho aí com esses pilares, que é a comunicação assertiva, né? Como é que eu me posiciono na vida, de que maneira eu me expresso no mundo, e como isso impacta na sua tomada de decisão, seja na vida pessoal, seja na carreira, e lá na mentoria eu trouxe carreira e vida, né? Porque está tudo entrelaçado. E aí, então, como eu olho a comunicação assertiva, que é o que a gente vai estar falando hoje, o autoconhecimento com propósito, nós falamos na última live, que tem a ver com como é que eu me conecto com quem eu sou, com a minha essência, e como é que eu me projeto para realizar algo, né? Como é que eu visualizo o que eu quero, né, realizar. E aí, o outro pilar é a coragem para agir. Né? Eu entendo todo esse caminho, eu faço um processo de autoconhecimento, eu reconheço qual é a minha essência, eu destravo e reconheço como é que eu estou me expressando no mundo, e aí eu olho para as minhas vulnerabilidades, e aí, a partir dessa vulnerabilidade, eu trabalho a minha coragem.
ir Ah, é tão passando lindo e isso. colocar. Então, E assim, esse vai é ser um o pouco do tema, panorama. esse vai ser o tema da É. próxima live. Eu não estou te ouvindo. Não, Deixa eu ver aqui. mas você estava antes me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir. Será que sou eu? Agora você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não? Estava tudo certo, né? Agora, Eu tô te ouvindo, você não tá me ouvindo? Você não tá me oh, ouvindo? meu Deus. Você está me ouvindo? Está me Tô. ouvindo? Eu tô te ouvindo. É, eu não te ouço. Alguém pode dar um feedback? As pessoas estão O pessoal ouvindo. está Você tá ouvindo, com mas eu não fone ou ouço. tá sem fone? Interessante. Pior é que você não tá me ouvindo, Deixa eu dar né? uma olhada aqui se é o meu celular, Dani. Rapidinho. Então, enquanto a Aline tá ali resolvendo as Nossa, eu não estou questões, né? ouvindo, incrível. Não sei se ela continua, não tá me ouvindo, não? Então todo mundo está ouvindo, escutando as duas, e eu não te ouço. Por quê? Será que vale a pena a gente reiniciar? Sai e Eu entra. acho que seria melhor sair e aí a gente reiniciar aqui. Tá, então vai. Então é isso, enquanto a Aline está aí resolvendo algumas questões técnicas que Vou fazem dar uma super saída parte e volto, tá? desse ao vivo, né? E hoje a gente vai falar então de comunicação assertiva. Como que eu faço, né, para conseguir comunicar? E eu acho muito lindo porque a Aline trabalha muito essa questão da história, né? De onde a gente vem, quem nós somos, para a gente, a partir daí, construir o nosso caminho. Eu acho isso tão rico, eu acho isso tão bonito, porque a nossa história também é a nossa força, né? Cada obstáculo que a gente vai vivendo, ali é um momento também de superação, de fortalecimento da nossa autoestima. E a gente pode ir depois com essas pedras no caminho e construindo os obstáculos, e, né, tirando esses obstáculos e continuando o nosso caminho e construir os nossos castelos, né? E eu vejo hoje uma grande dificuldade na comunicação, seja nas comunicações que acontecem dentro das empresas, seja na comunicação com as nossas próprias relações familiares, né? Pessoais. Vamos ver se agora dá certo. Torcendo aí, esse dia de lua cheia, eclipse, muita energia no ar, né? Eu posso ver se também. E agora, tá me escutando? Você está me ouvindo? Eu tô, você tá me ouvindo? Ai, tá ótimo. Ah, então ótimo. Ihu, vamos lá. Vai Que dar bom. certo. Mas então eu estava aqui falando enquanto você saiu, né? Como que, só voltando um pouquinho no que você falou da coragem de agir, que é o nosso próximo encontro. Quem não viu o primeiro, tá imperdível, gente, tá maravilhoso. Vai lá, porque a gente falou sobre autoconhecimento com propósito. E a Aline trouxe tanta coisa rica, tanta coisa linda. Ela vai falando e eu vou assim, ouvindo, pensando, gente, que sensacional. E porque como que a gente comunica? Como que eu comunico? Primeiro tem isso, né? Comunicar. Depois de forma assertiva, que é um plus, né? Mas a gente está com muita dificuldade de comunicar o que a gente quer comunicar. Só que eu acho que tem esse passo atrás, né? Porque às vezes eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero. Então, o que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, que hoje é um grande canal de comunicação, você olha assim, muitas vezes e fala, não entendi nada, né? E a Uhum. gente também tem esse desafio de trazer clareza e assertividade para o que a gente quer comunicar, né? Muitas vezes eu me pergunto, nossa, será que as pessoas estão entendendo o que que eu faço? Será que as pessoas estão entendendo o meu propósito, né? Porque é difícil e a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Isso também é uma coisa muito importante, né? Se eu comuniquei alguma coisa e a pessoa não pegou, é porque eu falhei na minha comunicação, porque a comunicação é isso, né? É o que a pessoa entende. Então, a gente falar sobre essas questões são muito lindas. E você traz a questão da vulnerabilidade também, quando a gente fala de coragem para agir. Parou de me ouvir?
Pior é que você não tá me ouvindo, aí não adianta nem eu te falar alguma coisa que você possa fazer, né? Será que se eu tirar? Eu vou tirar aqui os meus fones, que às vezes você. Vou tirar o fone e o microfone, porque se for eu, eu vou fazer alguma coisa para mudar. Mas então a Aline trouxe essa questão da vulnerabilidade, né? Quando a gente fala de coragem para agir. Então, para eu ter coragem para agir, primeiro eu tenho que acessar a minha vulnerabilidade, né? E a gente está aqui ao vivo, ó, isso aqui é uma super vulnerabilidade, né? A gente está tentando conversar aqui com a tecnologia. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá sendo hoje. E você não tá de fone? Que às vezes é o seu fone ou o Não, seu. Você não tá usando nada. não, não tô. Eu tirei o Não. meu, vamos ver se ajuda aí o universo, né? Vamos lá. Mas então eu estava falando dessa questão que você trouxe da vulnerabilidade, que a gente vai falar no próximo encontro também, né? Que é da Uhum. coragem para agir, eu primeiro tenho que acessar a minha vulnerabilidade. Isso é muito lindo. Mas vamos deixar isso para o papo que vem, vamos colocar essa sementinha aí, plantar essa curiosidade aí para as pessoas. E vamos direto ao nosso ponto, então, comunicação assertiva. Conta pra gente como é que a gente consegue fazer isso, porque não é fácil, é um desafio, né? Você também sente isso, que é um desafio? Sim, Dani. Por isso que quando eu pensei nesse pilar, foi uma das coisas que toda vez que eu trabalhava com alguém, em alguma mentoria ou num grupo, e tinha que fazer esse processo de entendimento, as grandes questões que surgem é essa comunicação não assertiva, né? É a forma de como as pessoas têm se posicionado na vida, é a forma de como cada um tem se expressado no mundo. Então, isso pode ser uma questão que vem acompanhando toda uma história daquele indivíduo, né? Que vem acompanhando toda a trajetória. Porque quando eu pensei nesse processo, eu olhei para a carreira, mas a gente pode olhar para qualquer momento da nossa vida, né? Para qualquer âmbito. Então, se eu não consigo me comunicar, isso tem a ver com isso que a gente trouxe, né? Dessa busca pela essência, saber quem eu sou. Porque se eu tenho clareza dos meus limites, né? Porque a comunicação assertiva é você ter clareza dos seus limites, respeitando eles e respeitando também o limite do outro. É uma forma de posicionamento. E quantas vezes a gente deixa de se posicionar na vida, porque ou eu fico muito presa ao externo, então sempre o outro valida o que eu quero fazer, Uhum. né? E aí eu posso ficar em alguns papéis que daqui a pouco eu vou falar, ou eu vou empurrando com a barriga porque eu não tenho clareza de quem eu sou, não tenho clareza do que é que eu tenho, eu não tenho clareza dos meus limites, eu estou por fora de quais são os meus valores, eu não entendo isso, eu vou entrando em alguns espaços, e aí quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou me posicionar, eu me posiciono de uma forma, ou muitas vezes agressiva, com o outro, ou eu estou agredindo a mim mesma. Porque dessa maneira eu não consigo dar o passo. Então a gente pega, às vezes, exemplos bem banais, assim, do dia a dia, corriqueiro. Então é alguém que quer ir em algum lugar, o outro diz eu quero ir para um lugar diferente, e eu não consigo colocar o porquê que eu quero estar naquele lugar. E aí, se na minha história, muitas vezes eu deixei de fazer as coisas porque eu esperava que o outro me entendesse, eu não estou sendo assertivo. Né? Se eu digo assim, mas você sabe muito bem que eu gosto de fazer tal coisa. Você sabe muito bem que eu sou assim. Não, o outro precisa saber. E como é que o outro vai saber? Você falando. Né? E eu posso dizer para o outro que até aqui eu consigo chegar. E eu posso também dizer a ele por que motivo que eu só consigo chegar até aqui. Ou não. Então, assim, se eu não consigo me colocar, se eu não consigo entender quem eu sou, e aí a gente trouxe, né, a minha essência, o que é que para mim é importante, o que é que eu não abro mão na vida, vai ser muito difícil eu me posicionar para o outro, me posicionar e me expressar no mundo. E aí, nessa minha trajetória, eu me torno uma pessoa agressiva, eu me torno uma vítima da história, né? Então, eu não cheguei onde eu estou porque tal pessoa não deixou, porque tal situação aconteceu comigo. E o que é que eu faço com isso, né? Como é que eu digo para o outro, como é que eu tenho clareza
de qual realmente é o meu limite, o meu valor, o que para mim é importante. Se eu não tenho isso, eu vou estar nos dois lados da moeda, né? Ou eu vou estar realmente agredindo a mim mesma, me anulando de alguma forma, ou eu vou estar anulando alguém. E isso não é assertivo. E é importante entender, Daniela, que a assertividade, a gente não nasce assertivo, né? É um processo de desenvolvimento, é um processo que você vai buscando dia após dia. Eu sempre falo que isso é um exercício diário. Então, é quando eu me expresso no mundo, é uma habilidade que eu desenvolvi. É uma habilidade de saber me expressar, de saber dizer sim quando tem que dizer sim e dizer não quando tem que dizer não. Mas isso com motivos, né? Tem que ter um sentido. Porque senão eu saio fazendo as coisas aleatórias e fico a mercê do meu emocional e aí eu não consigo me posicionar na vida. E aí eu travo. E aí eu atendi algumas pessoas na mentoria e disse que deixou para trás muita coisa porque o esposo não deixou, porque muitas vezes queria fazer algo, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu vizinho. Eu não fiz porque as pessoas diziam que isso não era o meu lugar. Mas você sabe qual é o seu lugar? Né? Tem que fazer um entendimento muito. É uma jornada muito íntima mesmo, assim. O que é que eu gosto, né? O que é que faz sentido para mim? Eu penso em algo, eu olho o significado daquilo e eu vou para ação? Ou não, eu penso, eu fico ali só remoendo no meu sentir e a ação depende muito do que o outro vai trazer para mim, aí eu fico muito mais externo. Então, é um pouco desse olhar, né? Como é que eu entendo quem eu sou, como é que eu percebo quais são os meus limites, se eu reconheço os meus limites, esses limites estão dentro das minhas necessidades, então, o que para mim é importante, se eu faço isso, eu vou também reconhecer que o outro também tem uma necessidade. Eu vou reconhecer que o outro também tem um limite. E aí eu vou buscar um caminho no meio. Aí eu vou buscar um equilíbrio de como eu cuido de mim, né? E como eu cuido do outro, porque a gente está sempre nessa troca, né? Tudo que eu faço tem um impacto. Se eu faço algo, impacta. Se eu, né, dependendo da minha velocidade, vai ter um impacto no outro. Se eu fico paralisado, isso também impacta na minha vida e na vida do outro. Então, isso trava muito, porque muitas vezes eu fico sempre em alguns lugares, né? Eu não fiz isso, não me realizo, o outro me oprime. Mas, né, assim, se o outro está sempre me agredindo, até que ponto eu estou permitindo isso, né? Então, se eu permito que isso aconteça, eu não estou sendo assertivo. Eu não estou sabendo, eu não estou conseguindo entender o que para mim é significativo, para que eu possa, assim, me expressar e não ficar depois me sentindo culpada porque eu tomei aquela decisão. Porque muitas vezes as pessoas tomam decisão, mas tomam decisão a partir ou do muito emocional ou da pressão, mas não tomam uma decisão consciente dos impactos positivos e negativos que aquela decisão vai tomar. Isso é ser assertivo. Eu sei que se eu der um sim agora, isso vai chegar nisso, mas eu vou me posicionar dessa forma. Eu sei que se eu disser não, isso vai chegar nesse lugar, mas eu tenho clareza disso. Eu me coloco, eu me responsabilizo pela decisão tomada. Então, um pouco disso. E eu acho isso fundamental, assim, né? Como que eu parto, de onde eu parto, né? Então, você falou, né? A questão dos valores. Então, eu primeiro venho né, nos valores, né? O que para mim, primeiro, o que se conecta mais? Porque a partir do momento que eu olho para os valores, eu começo, então... Você tá me ouvindo? Estou sim. Tá, é porque tá dando um retorno aqui. Não sei se o problema é comigo hoje, mas enfim. Eu primeiro, então, olho para os meus valores, né? Para eu saber o caminho. E aí você fala da história, né, da biografia, de como que a nossa história interfere nesses valores. Né? A nossa história vai construindo também os nossos valores, né? A partir do que a gente vive. A gente inclui ou exclui valores a partir da nossa história, né? Do sistema que a gente está inserido, né? Então, para as pessoas que estão aí, tipo, por onde que eu começo, né? O que eu faço para começar a ter uma comunicação mais assertiva? Né? Primeiro, quais são os meus valores? Quem que eu sou? Né? Segundo, o que eu quero passar? O que eu quero comunicar? De forma muito clara e objetiva,
escreva o que que eu quero comunicar agora, né? O que que eu quero comunicar para essa pessoa? O que que eu quero comunicar nesse post que eu estou fazendo? O que que eu quero comunicar nesse vídeo que eu estou fazendo? Porque as pessoas estão com muito espaço de fala, o que é ótimo, né? As redes sociais trouxe isso de hoje em dia as pessoas têm espaço, têm voz, né? A gente pode trazer essa voz. A gente pode não querer usar isso. Mas se a gente quiser, hoje eu não preciso de ninguém validar isso para mim, né? Eu não preciso de ninguém me reconhecer o meu lugar de fala. Eu vou lá e falo o que eu penso. Mas o que que eu quero dizer com aquela mensagem? Né? Eu vejo muito isso hoje nas redes sociais, tipo, não entendi a mensagem, não sei por que que a pessoa está fazendo isso, eu não consegui captar o que que ela queria que eu conectasse. Isso, eu acho isso muito interessante. E com certeza também eu já estive nesse lugar, né? Das pessoas falarem, eu não estou entendendo. Porque essa assertividade, é igual você falou, né? A gente não nasce com ela, a gente precisa exercitar, né? E aí você fala, nossa, falei alguma coisa, mas parece que ninguém entendeu. Então tudo bem. Aí você pega e fala de novo, muda um pouquinho o jeito de falar, traz uma outra linguagem. Uma coisa também que eu fico vendo muito é gente que gosta de falar difícil, né? Aham. Então a pessoa quer falar difícil, mas ela não está trazendo nenhuma informação. Ela só está, como é que fala? Se maquiando uma fala que as pessoas não estão entendendo e ainda às vezes deixa o discurso até um pouco arrogante, né? Eu acho. Uhum. Lorena está trazendo que os impactos das invalidações da primeira infância se tornam marcas para toda a vida, né? E realmente, né, assim, por isso que quando a gente vai olhar, e aí o que você traz, né, Dani, para eu fazer um link que a Lorena está trazendo, quantas vezes eu estou comunicando só para mim, né, assim, e quantas vezes na minha história eu fui invalidada de alguma maneira. E aí eu posso ter criado um bloqueio a partir daí, mas ninguém me ouve, né? Mas ninguém entende o que eu quero. Né? E aí, se a gente avança, e a gente vai trazer uma questão muito mais, né, dessa construção, né, do pensar, né, dessa criança, e aí na fase adulta eu vou carregando isso, muitas vezes as pessoas não são claras, mas não são claras porque tem algum bloqueio. Porque, de alguma maneira, você não se sente validado quando, como a Lorena está trazendo. Uhum. E aí é onde eu preciso perceber onde é que eu estou sendo invalidado. Né? Será que, às vezes, o que eu trouxe há pouco, né? Será que eu estou querendo sempre que as pessoas adivinhem o que eu estou falando que está por trás? Uhum. Eu estou deixando claro, de fato, e é isso mesmo, eu ainda estou criando uma história para depois a pessoa chegar, né? Uhum. É mais fácil você fazer uma pergunta do que você comunicar e não ser claro. Né? Se eu trago uma pergunta, isso também é assertivo. Eu posso me posicionar fazendo perguntas, né? Para entender se o outro está entendendo o que você está trazendo, né? Uhum. Para entender se o outro tem clareza de como você está se expressando. Porque senão, por isso que eu olho para a assertividade com alguns cuidados, porque não, é como você trouxe, não é só se comunicar, né? Tem a coisa que é além. Né? Eu posso sim me comunicar de todas as formas. Eu posso me comunicar de uma forma agressiva, eu posso me comunicar de uma forma onde fique um olhar mais sutil. Eu posso trazer tanto a objetividade que traz frieza também nessa comunicação. Eu não tenho que ser objetiva, ao mesmo tempo ser frio como o outro, né? Isso tem que existir um calor, por isso que perceber dentro dos seus valores o que é importante. Qualquer coisa que eu venha comunicar vai ser assertivo e vai ser de claro entendimento. Mas isso tem a ver muito com como eu sou. É muito engraçado, porque a gente pode aprender a falar, a gente pode aprender oratórias, né? Tem muita gente que trabalha oratória, que fala isso, e não está nessa forma de expressão apenas, né? Do som, palavras. Mas é como isso chega num outro. E como isso impacta em mim. Porque não é só entregar. É como eu entrego e que impacto isso tem para mim e para o outro. Se eu quero trazer uma mensagem
né? Onde eu preciso fazer, onde o objetivo que está por trás é que o outro tenha clareza de quem ele é, das buscas que ele tem que fazer. O que eu estou fazendo com essa comunicação? É algo que eu estou querendo que o outro entenda. Quando eu quero que o outro entenda, eu não sou assertivo. Mas é que o outro entenda sem eu trazer clareza. Porque aí eu fico muito julgando. Ah, mas você não entendeu, aí é com você. Né? Uhum. Eu já falei, mas se para você não está claro, tá, então valida com o outro. É isso, faz sentido para você. É como se você fosse tivesse sempre que espelhar. Primeiro eu faço um olhar sobre mim, né? Eu me ouço, eu pedi uma mentorada para se ouvir na hora que ela está se colocando, na hora que ela está se comunicando. Faz um processo de se ouvir, porque às vezes a gente fala, mas... e aí esse se ouvir é, bom, naquela situação, né, naquela mensagem que eu emiti, qual foi o resultado? Uhum. Ah, a pessoa saiu feliz da vida. Nossa, saiu empolgado. E como você ficou? Ah, eu fiquei frustrado. O outro saiu feliz, mas eu fiquei frustrado. E aí, o que é que você tem que olhar para aí, né? Será que você comunicou para o outro, se expressou para o outro, trouxe o que o outro queria ouvir, mas para você não foi mandada a mensagem que você gostaria de trazer? Ao mesmo tempo, às vezes eu fico muito empolgada, feliz da vida, tá tudo lindo, e o outro tá frustrado, né? Em algum momento eu não fui assertivo aí. Em algum momento eu não reconheci o outro, ou em algum momento eu não reconheci a mim mesma. Então vai ficar troncada. E aí a gente vai sim entrar, Daniela, em alguns papéis. Eu posso ter uma comunicação agressiva, né, de sempre estar trazendo crítica para o outro que está ouvindo essa mensagem. Uhum. Eu posso estar trazendo uma mensagem onde eu nunca sou ouvido, ninguém entende o que eu estou falando, ninguém me percebe, e eu entro naturalmente no papel de vítima. Uhum. Ou então eu posso entrar no outro papel, que na assertividade ele traz que assim, eu sempre faço tudo, eu salvo o mundo, né? Eu gostaria, e aí, de uma certa forma, quando eu acho que eu faço tudo, eu posso tudo nessa minha comunicação, e aí, mas mesmo assim você não me entende, eu faço alguns papéis ao mesmo tempo. Eu sou agressivo, eu sou a vítima, porque ninguém está me entendendo, eu faço tudo. Eu sempre estou te dizendo, Dani, o que é que eu gostaria de fazer, ou então eu sempre faço tudo aqui nesse trabalho. Quando a gente vai olhar para a profissão, quantas pessoas hoje não se sentem realizadas porque não são assertivos na sua tomada de decisão, de se expressar. E é tão interessante que eu quero ali estar atuando. Essa coisa que você traz dessa duplicidade, né? Tá, eu tô super feliz, massa, ótimo, sensacional. E o outro? Às vezes a pessoa nem parou para observar, não sei, né? Não sei se mas é interessante você olhar, né? Você sentir, porque é isso, às vezes eu tô falando, eu tô usando ali aquele espaço, né? Aquele tempo para dizer tudo que eu quero, mas eu não tô nem observando se a outra pessoa, como que essa pessoa está recebendo isso que eu tô falando, né? Isso é muito massa, porque às vezes a gente pensa na comunicação só o que eu digo, mas e o que você reverbera de lá? Como que isso chega nas pessoas, né? Você falou isso é muito bom da gente pensar, porque é muito desse lugar mesmo que você falou, assim, às vezes a gente se coloca assim, eu falei, a pessoa não entendeu, já não é comigo, é com você. Ou então, eu não tive essa intenção, eu não falei com esse propósito, mas chegou com esse propósito e tudo partiu de você. Tão interessante a gente olhar isso, né? E uma outra coisa que também que eu achei muito bom e que eu tenho estudado muito o tema da resistência, né? Eu criei um workshop que a gente fala do pulsar da transformação, de como que eu venço as minhas resistências, né? E uma das coisas que a gente conversa é sobre eu ficar esperando a validação do outro. Que eu acho também que é um ponto que a gente precisa pensar, que eu tenho que parar de ficar o tempo inteiro esperando a validação do outro. Eu tenho que parar de fazer as coisas esperando a validação do outro. Por exemplo, nós duas aqui, a gente está trazendo um assunto que a gente acredita,
que a gente acha importante e que a gente quer passar para o mundo, quer trocar essa ideia primeiro entre nós, né? Depois, primeiro a gente está aprendendo, né? Primeiro é importante para a gente e depois trazer isso para o mundo. A gente não interessa, assim, se não tiver ninguém aqui na live, a gente vai continuar. Porque o que a gente quer trazer, essa é a nossa verdade hoje, esse é o nosso propósito hoje. Trazer essa mensagem, né? Assim, maravilhoso que tenham pessoas, que as pessoas interagem, porque isso traz uma energia diferente, isso inspira a gente, isso traz insights, né? Mas a gente está passando a nossa verdade aqui. Eu acho também que as pessoas têm que começar a olhar para isso, porque eu vejo muitas pessoas muito preocupadas no que os outros querem ouvir. Como que os outros querem ouvir. E aí, às vezes, é isso, né? Eu tô até passando uma mensagem, mas tô ficando frustrada, é o que você trouxe, né? Eu tô ali, eu tô fazendo um papel, mas não tem nada a ver comigo, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente está num momento que eu acho que a gente sempre teve nesse lugar de esperar o reconhecimento do outro, mas eu acho que as redes sociais acentuaram essa necessidade em nós, né? Da gente ficar o tempo inteiro esperando as pessoas validarem, seja com um like, seja com um comentário, seja com o número de seguidores, né? E eu acho que a gente precisa de olhar para isso e pensar, nossa, peraí, sério? Sério que é isso que está me validando, né? E é isso tem a ver, né, assim, se você vai olhar para a sua história, quando eu trago esses papéis, quantas vezes eu entrei nesses papéis porque eu fico esperando que o externo reconheça, ou eu fico querendo agradar o mundo, né? Como é que eu faço esse caminho? Porque não é que você tem que saber, não é, a gente está trabalhando algo que se eu estou fazendo algo que vai ser importante para mim e que isso vai ter um impacto na vida do outro positivo, não importa se isso, né, se isso vai ter validação ou não, porque isso é muito consciente, Daniela. Se eu estou fazendo algo que eu sei que positivamente vai ser bom para mim, vai ser positivo para o outro, independe do externo. Automaticamente isso já vai expandir para lá, o outro vai perceber, né? Então, como é que eu olho assim, quantas vezes na minha história eu não fiz algo que eu gostaria porque eu esperei a validação do outro. Ou eu fiquei com medo dela. Ou eu fico com medo do julgamento. Então, eu trabalho com jovens, e os jovens têm muito potencial, né? A gente tem potencial. Mas esse processo de descoberta do jovem é muito interessante, porque ele fala assim, mas eu gostaria de fazer isso. Eu tenho uma música como algo muito forte dentro de mim, a arte, né? Mas aí, o mundo lá fora, ou a própria família, ou a comunidade diz para ele que não. Você vai ter que ter um trabalho que ganhe muito dinheiro, que tem uma competição. E aí, nesse momento, ele sai da sua história, ele sai do que é maior nele, que se ele fizer isso, nem que lá na frente ele cai a ficha que realmente ali é um hobby ou não, mas assim, como que eu faço o que eu acredito, eu digo para o outro o porquê que eu acredito nisso, isso tem a ver com os meus valores, porque eu acho que é importante para mim, e aí eu levo isso para o mundo, e o mundo vai entender. Agora, se eu fico com esses medos, que a gente vai falar muito na coragem para agir, né? Se eu fico com esse receio do julgamento, se eu estou sempre olhando se o outro vai validar a minha forma de agir no mundo, de me colocar, eu vou estar sempre com uma biografia com buracos. E aí, lá atrás, eu poderia ter feito uma história diferente, eu poderia ter feito uma outra escolha, mas eu não fiz porque o outro invalidou, mas o outro invalidou porque eu permiti. Por isso que eu tenho que olhar para a minha história e entender que o não invalidar ou validar está em você. Porque esse julgamento está na sua cabeça. Porque a gente vive num mundo da troca. O outro vai trazer uma opinião, isso é importante, ele vai trazer o que ele acha, o que ele acredita. Aí você olha para si, olha o que faz sentido, filtra aquilo. Nossa, eu posso fazer isso. Não é que eu não tenho que ouvir ninguém. Porque a gente vive num mundo de trocas. Isso é importante entender assim. Não é que... Porque a nossa construção, a construção da nossa alma, né? A nossa construção, a nossa vivência tem a ver com tudo
com todas as pessoas que a gente conviveu, com todos os encontros que eu tive. Se aquele encontro veio para me ajudar a me posicionar, por que eu não me posicionei? Por que eu deixei aquele encontro interferir no que eu acredito, no que eu quero realizar na vida? Ali eu não me expressei. E se eu não olho para isso conscientemente, eu vou culpar sempre aquele encontro, aquela situação, pelo fato de eu não ser quem eu sou hoje. Ou que eu gostaria de ser hoje, onde eu gostaria de chegar. Eu só não estou fazendo tal profissão porque lá atrás alguém disse que era para eu fazer e eu ouvi. Esse eu ouvir é seu. É um processo de responsabilidade. E não é para se culpar. O que é importante não é olhar para as formas como eu não fui assertiva. É dizer assim, naquele momento eu não fui assertiva, o que é que eu posso fazer diferente? Porque a gente lá eu deixei para trás, então deixa para lá por quê? Qual o significado de deixar para lá? Qual o significado de carregar isso? Ou não, realmente era um outro momento, não faz parte, mas eu quero a partir de agora fazer isso assim. E quando a gente então, fala... não é invalidar também, Daniela, a história, eu não posso invalidar em outros momentos eu não fui assertiva. Eu tenho que aprender com isso. E aí eu dou um passo à frente, né? É sempre olhar assim, quantas vezes na minha comunicação eu não fui assertiva? Aí eu faço um processo de avaliação, de autoavaliação, percebo se eu me magoei, ou se eu me magoei, ou se eu magoei o outro. Sinto muito, eu posso fazer esse caminho, e agora eu vou fazer diferente. É sempre assim, um passo para frente. Assim, e eu acho que quando a gente começa também a olhar a nossa vida e cada experiência que a gente vive como um aprendizado, sabe? Eu acho que o dia que a gente tiver essa clareza e a gente tiver coragem para fazer isso, agora não tô te vendo mais, tô vendo só uma porta. Vocês viram a câmera. O dia que a gente tiver coragem para viver cada momento que a gente vive, vai ser muito melhor, porque a gente é isso. A gente vai pegar aquele momento, independente do que aconteceu ali, a gente... Ali caiu. Hoje tá assim, um desafio atrás do outro, mas é isso, né? O ao vivo é isso. E então, falando dessa questão, né? Que eu até me perdi agora, do que eu tava falando aqui, que a Aline saiu. Mas da gente, então, pensar, né, nessa comunicação. A Lorena tá sempre aqui mandando coisas super interessantes, né? Exercitar a autocompaixão também nos ajuda a crescer. Isso, exatamente. A gente entender o processo, né? A gente desfrutar do caminho, né? Desfrutar da travessia. Na travessia eu falo muito isso. O legal, o gostoso é o caminho. Não é o objetivo final. O objetivo final faz parte, né? Claro, mas a hora que a gente chegar lá, a gente vai criar outros. Então, que a gente possa desfrutar desse caminho, né? De todo o aprendizado que vem. E é isso, a gente exercitar a autocompaixão de que, olha, hoje não deu certo. Hoje a minha comunicação, nossa, eu não consegui chegar aonde eu queria, falar com as pessoas da forma que eu queria. Ótimo, e aí? Como que eu faço a partir disso, né? E a Aline trouxe essa importância da gente também ouvir o outro, né? E saber filtrar, porque é isso, tem muita gente que vai querer te derrubar, né? Por uma questão da pessoa, porque a pessoa não está conseguindo fazer o caminho, geralmente é isso, né? Mas tem muita gente que quer te ajudar, tem muita gente que quer te dar um feedback massa, né? E olha, melhor só nesse ponto, faz talvez desse jeito. E a pessoa vai aí nessas comunicações, nesses feedbacks, melhorando muito, né? Eu falo que crítica é crítica. Não existe crítica construtiva ou crítica destrutiva. É o que você faz com ela que torna essa crítica construtiva ou destrutiva, né? E é tudo parte do eu, como a Aline trouxe, né? Tudo é como eu vou receber isso, né? Como eu vou olhar para essa crítica. Eu vou deixar que essa crítica me paralise ou eu vou usar essa crítica para eu conseguir fazer alguma coisa de bom? Hoje, será que é a internet que tá ruim?
Eu até já mudei para os meus dados móveis para ver. Bom, pode ser que seja a internet aqui, né, a rede, mas aí eu coloquei nos meus dados móveis para ver. E tem o cosmos, né? Eu brinquei aqui, essa lua cheia, esse eclipse hoje, então o universo. Hoje o dia está muito potente, cheio de energia. Então, Eu acho que é isso também, né? Verdade, da gente olhar para essa comunicação nossa aqui, né? E a gente entender que acontece isso, falhas na comunicação, né? e muito. E essas falhas na comunicação, ela vira uma bola de neve, né? Se a gente for olhar nas relações, os relacionamentos, quando não são claros, quando a comunicação não é clara, vira um conflito. Muita mediação de conflitos que eu fiz tem a ver com comunicação não assertiva. Eu já atendi pessoas que tinham um conflito com outra colega de trabalho justamente porque a forma de como aquela pessoa se expressava para ela se sentia desrespeitada. E aí tem os dois lados, né, Daniela? Quem se expressou e não olhou, né, como é que ficou o sentido do outro, e quem foi agredido também não se colocou. Então, eu fazia a pergunta para ela assim, você se colocou, você trouxe né, esse impacto na sua vida, você trouxe para essa pessoa como você se sentiu nessa comunicação? Não, ela tem que saber, ela tem que entender. E o não dito, ele é muito sutil. Então, se às vezes eu acho que o outro está entendendo o que eu estou sentindo, não é. Gente, sentimento a gente precisa falar. Por isso que a gente tem que reconhecer que quando você se comunicou dessa forma comigo, a forma de como você se expressou comigo, no meu sentir foi isso. Bateu nesse lugar. E eu posso trazer isso para a minha relação. Né? E aí, e a mesma coisa quando eu falo para o outro e o outro invalida tudo que eu estou falando. Eu tenho que fazer essa pergunta. Se o outro está entendendo o que eu estou trazendo, se faz sentido, porque senão as relações, o diálogo, ele não acontece. Acontece conversa, mas não acontece o diálogo. É isso que é interessante, né? Não existe a troca, né? Existe, às vezes, um monólogo, né? Tem uma pessoa falando e a outra está só ouvindo, mas o interessante é a troca. E uma coisa também que eu acho muito interessante na comunicação, é isso que você falou, a gente tem que entrar para uma comunicação topando perder. No sentido de, eu tenho que entrar para essa comunicação aqui hoje de estar disposta a mudar o que eu estou pensando, a pensar aquilo de uma outra forma, né? Porque se eu já chego cheia de verdades, e se só a minha verdade é que faz sentido, eu não estou te ouvindo, eu não vou nem te ouvir. E eu acho que a gente está muito nesse processo hoje em dia. Cada um dentro da sua verdade, cheio de verdades absolutas, e a gente não está abrindo espaço para o diálogo, para a troca. Eu estou abrindo só para eu falar, e eu vou te ouvir, e vou fingir que estou ouvindo, mas na verdade nem estou ouvindo. Né? Então, isso, a gente pensar nessa comunicação nas relações e na travessia empreendedora, que a gente faz muita mentoria com sócios, né? Com empresas, com sociedade. Muito do trabalho é na relação entre as pessoas da sociedade. E eu falo que aí a gente volta para aquele ponto lá no início. Valores muito claros de cada um, para eu entender. Porque quando eu falo com a pessoa assim, eu sei como que ela pensa, eu já sei o que ela vai dizer. Se eu estou falando de valores, eu até consigo identificar um pouco mais. Se eu conheço os valores daquela pessoa, eu já sei mais ou menos como que ela vai reagir à minha comunicação. É super importante a gente saber das pessoas que a gente está próxima, quais são os valores que move essa pessoa, né? E às vezes a gente sabe, às vezes a gente usa isso até contra a pessoa, né? Vai ali no ponto que a gente sabe que a gente vai magoar. Então, se a gente usa isso às vezes para o mal, usar isso para o bem também, né? De trazer para essa pessoa, tá, então eu conheço os valores. Então, no mundo do empreendedorismo, sociedade, vocês têm que saber para onde vocês querem ir, sabe? Qual é o ponto que vocês almejam. Vocês têm que ter sonhos muito parecidos, visões muito parecidas,
né? Não dá para uma pessoa querer ir para o ponto A e a outra querer ir para o ponto B. E acontece muito no início dessas pessoas terem coisas em comuns, um sonho em comum, mas quando começa a crescer, e se a comunicação não vai evoluindo junto, não vão tendo essas trocas, porque é muito comum uma pessoa ter uma personalidade mais forte e acabar ali dominando a comunicação. Isso também acontece muito, né? Uma pessoa Tem a sempre... ver com o temperamento, né, de cada pessoa, né? O temperamento de cada indivíduo ali também interfere nessa comunicação. Por isso que eu tenho que entender qual é o meu temperamento e qual é o tom, qual é o tempero que eu estou dando, né? É muito insosso, é muito, né, muito apimentado, como é que eu estou construindo essa relação? Porque, como você trouxe, Daniela, tem valores ali, cada um individuais, mas numa convergência, em um diálogo, onde você se posiciona e o outro se posiciona, vocês podem construir valores ao qual vocês querem caminhar com aquele objetivo também, né? Mas isso tem que ter abertura para eu também dizer o que é que para mim é importante e ouvir que o outro é importante. Porque se eu invalido também o que para o outro é importante, eu não tô fazendo esse processo de reconhecimento também. É de reconhecimento que o outro tem uma história, e aí, ao mesmo tempo, eu fico impondo os meus valores para o outro. Então, tem uma conversa muito individual sua com você mesma, tem essa troca de entendimento de como é que o outro reage, né, age no mundo, como é que ele vive, né, a forma de como ele, a filosofia de vida dele, tem a minha, podem ser distintas, podem ser até distintas, mas o que é que a gente pode fazer? Algo que vai convergir para a gente chegar em algum lugar, né? O que é que eu não abro mão, o que é que você não abre mão, ok. E aí, o que é que a gente vai caminhar em comum? Aí a gente consegue fazer isso. Né? Porque igual nunca vai ser, não adianta. Né? Nós somos unos nesse mundo, né? Nós temos nossa individualidade. A forma de como eu me expresso no mundo, ele coloca o seu eu para fora. Então, o meu eu tem a ver com como eu me expresso no mundo. Né? Se o meu eu não é expressado de uma forma autêntica, o meu eu vai ficar muito preso dentro de algumas questões. Mas se eu me posiciono, se eu me coloco, esse eu vai desdobrando e eu não vou estar... É como se eu não estivesse ultrapassando o eu do outro também. O meu eu só está ali. Eu não preciso, meu temperamento, sugar a tua energia. Eu não preciso, com o meu temperamento, ultrapassar os teus limites, os teus valores. Eu posso, com o meu temperamento, consciente de que meu temperamento é mais forte, mais acentuado, trabalhar isso em mim para eu fazer uma comunicação com você. Não é porque eu tenho um temperamento forte que eu não vou me expressar. Ah, não, já que eu sei que eu tenho um temperamento forte, eu não vou nem falar. Se eu faço isso, eu não sou assertiva. E ao mesmo tempo, olha, aquela pessoa sempre fala alto, eu não tenho muita paciência, então eu vou ficar na minha sempre. Ficar na minha sempre não é assertivo. Então, é como eu reconheço quem eu sou, como eu me expresso no mundo, como é que o meu eu chega na vida do outro. O meu eu pode chegar leve, meu eu pode chegar derrubando aquele lugar, né? E aí, se meu eu chegar forte, talvez a minha comunicação também chegue forte no sentido que ultrapasse o valor do outro. Mas meu eu pode chegar com presença. Eu posso chegar com presença de espírito e transmitir e me expressar da forma que fique bom para mim e fique bom para o outro. Então, nessas conversas, né, de um empreendedor, de mulheres, né, que precisam se posicionar em vários espaços, eu posso trazer o meu eu muito acentuado, mas muito equilibrado. Para isso, eu preciso me ouvir e perceber o que impacta quando eu expresso. Né? Qual o impacto em mim e no meu entorno, né? Que aí é no outro, né? Então, adorei essa frase que você falou. A gente está chegando ao final. Ai, delícia, né? Nessas trocas. Hoje o universo trouxe aí esse desafio para a gente da comunicação, né? Da tecnologia. E eu gostei muito dessa frase. Eu gosto sempre de terminar com alguma frase e eu vou terminar com essa que você trouxe, assim, para a gente pensar, né? O que eu impacto com a minha comunicação, né? Como que eu impacto? Quando eu estou comunicando com as pessoas, como que eu estou impactando o mundo, o meu
primeiro e o mundo à minha volta, né? A quem está ali recebendo aquela minha energia em forma de palavra, em forma de comunicação, em forma de posicionamento, de atitude. Eu estou conseguindo transformar o outro de alguma forma, o mundo de alguma forma, ou eu estou só fazendo barulho, né? E queria que você deixasse uma mensagem final também aí, convidar as pessoas para nosso próximo encontro, que a gente vai falar sobre a coragem de agir. Esse tema é sensacional, né? Porque a gente não sai do lugar se a gente não vier com coragem. Legal. E eu acho que tem muito a ver, assim, o que eu deixo, Lorena traz aí, né? Sobre quantas vezes a gente permite que nossa forma, nosso temperamento sabote nosso potencial. Quantas vezes a gente deixa de transformar o mundo, né? Porque eu acho que o meu jeito de ser é assim, né? Assim, o meu jeito de ser é assim, eu preciso reconhecer, eu preciso olhar para ele, mas mais do que isso, assim, eu preciso entender como é que eu me expresso no mundo. Porque a forma como cada um se expressa no mundo, e é aí o que eu trouxe para você agora, Dani, ela vai impactar, né? Então, olha para como você está se expressando no mundo. Porque essa é a forma de sua caminhada, né? E essa sua caminhada tem a ver com os lugares onde você vai estar atuando, onde você está colocando o seu potencial, onde você está colocando sua energia. Então, faça um olhar para dentro, faça esse exercício de se ouvir, de como você se expressa e que resultado é esse. O que é que você ouve? Você ouve um barulho? Você ouve um silêncio? Ou você consegue ouvir um diálogo nessa história? Porque o silêncio total também não é legal, né? Assim, esse silêncio é importante, mas se nada acontece ali também não é positivo. Se tem barulho demais também não é positivo. Onde é que está acontecendo? Quais são os sons que estão vindo? Os sons que vêm para você, os sons que vêm para o teu coração e os sons que você sente que ressoou do outro na tua história. Então, como é que eu me expresso no mundo? E aí, como eu me expresso no mundo, é como o meu eu está se expressando no mundo. Essa minha identidade, essa minha individualidade. Essa minha individualidade é importante para o que é maior, para o meu entorno, para toda essa humanidade, né? Eu não estou aqui à toa. Eu não vim só falar. Eu vim me expressar no mundo. E eu vim expressar o meu eu, expressar a minha essência. Eu sou, né? O que é que eu vim fazer aqui? E aí a comunicação assertiva, ela é um tom para a gente perceber de que maneira o meu eu está se expressando no mundo. Ela pode ser um lugar muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, fazer esse ouvir, né, interno. Nossa, amei isso que você trouxe. Essas expressões. Vamos nos ouvir, né? Pelo convite. E que na próxima live, né, essa coragem que a gente vai estar falando na próxima live tem a ver dessa coragem de se ouvir também, né? Porque às vezes eu não quero ouvir, porque isso tem um impacto. E essa coragem para ouvir, como eu me expresso, tem a ver com esse resultado que você espera. Né? Então, convidar mesmo, assim, a live de quarta-feira é muito linda, porque é esse amarrar mesmo, né? Assim, desde autoconhecimento com propósito, eu venho, olho para como eu me expresso no mundo e como é que eu olho para essa coragem que está dentro de mim. E que ela vai para fora. E é muito lindo isso, né? De fazer isso a partir da nossa história. Isso é uma coisa que, a partir do momento que a gente conversou e que você trouxe, né? Que você trabalha muito a partir da nossa história, eu falei, como que isso é potente, né? Porque é isso, eu primeiro me investigo, eu primeiro olho para mim, né? Quando a gente falou na quarta-feira passada, na nossa live Autoconhecimento com Propósito, né? Então eu tenho também um propósito para esse mergulho no autoconhecimento, né? Porque senão ele é amplo demais, eu posso me perder ali. É bom que eu entenda o que eu estou vindo buscar, porque senão é muita coisa. Isso eu acho que é infinito, né? O autoconhecimento, acho que ele não tem fim. Então agora eu estou investigando o quê? A partir dessa investigação, eu também olhar para como que eu estou me expressando, né? Como que a minha palavra está chegando, como que eu, né, no mundo me expresso, porque não é só com a palavra, né, que a gente chega. A gente chega, às vezes, eu falo uma coisa, mas se a minha feição estiver dizendo outra, se meu corpo estiver comunicando outra,
é principalmente o que as pessoas vão receber, né? Não adianta eu falar alguma coisa super positiva com uma cara fechada, que a pessoa vai sentir, a emoção que vai passar é outra. Então, como que eu me coloco no mundo hoje, né? Qual é o impacto do meu posicionamento no mundo hoje? Então, tudo, é muito massa tudo que a gente está falando, assim, eu acho que são coisas que a gente precisa realmente olhar. E no terceiro, como que a partir disso, desse autoconhecimento, desse me ouvir e ouvir o outro, né, de sair só da entrega ou de receber e para a troca, como que eu ajo? Como que eu uso tudo isso, toda a minha história, inclusive tudo que aconteceu de ruim comigo, como bagagem para me fortalecer, né? E me encher de coragem, porque se eu tive muitos desafios na vida, mas eu tô aqui, é porque eu sou foda também, né? Então, acho que a gente também precisa se empoderar das nossas dificuldades, das nossas superações, né? De tudo que as superações que a gente passa na vida aumenta muito a nossa autoestima se a gente olhar para isso como, putz, eu sou guerreira pra caramba, né? Olha onde eu cheguei, olha onde eu tô, né? Então, se a gente souber usar isso tudo a nosso favor, e é uma escolha, é como você falou, né? O outro pode falar, mas o meu eu é que vai escolher. Então, eu posso fazer essa escolha, eu posso toda hora mudar o meu destino nesse sentido, né? Eu posso ficar conectado com tudo de ruim que aconteceu, mas eu posso pegar isso e transformar em algo positivo, né? Então, que a gente faça isso para a gente agir com coragem, porque é o que precisa. Nós somos os únicos que podemos fazer alguma coisa por nós mesmos. Nem nos destruir, até nos destruir nesse sentido, é a gente também que nos leva para esse lugar. Então, vamos com coragem pegar tudo que a gente tem na bagagem. Exato. E agir. A disposição, né, de fazer esse olhar, né? De ter essa disposição. É um... Tá falhando agora, não tô te ouvindo. Tá no... Repete o que você falou, porque não deu para te ouvir. Não te ouço. Eu não te ouvi. Agora eu vou fazer essa leitura de hoje. Labial. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Espero que a próxima a gente consiga uma internet melhor. E se ouvir, fazer o exercício de se ouvir. Obrigada. Gente, é isso. A Aline está com problema. Quarta-feira. Essa travessia, né? De olhar. Eu não ouvi nada, mas talvez vocês tenham escutado. Mas, enfim, é isso, gente. Isso acontece também e a gente precisa de lidar com isso com muito humor. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada. Papo super gostoso. Até quarta que vem. Obrigada a todo mundo que esteve presente, que deu like, que curtiu, que colocou aí mensagem. Obrigada, Lorena. Você trouxe várias coisas aí super importantes e muitos insights. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Tchau.